Hashirama carrega o título de Deus Shinobi. Até os dias de hoje, não existe um ninja que por si só seja tão poderoso quanto Hashirama Senju. O cara é uma aberração da natureza. Seu poder é absurdo a ponto de dominar as 8 bijus sozinho. Agora imagina se Hashirama virasse o Jinchuriki da Kyuubi. O que mudaria na história? Hashirama sempre subjugou a Kyuubi, então por que ele não pegou o poder da Kyuubi para se fortalecer? Vamos ver isso agora. Fala família, sou Júlio Dias. A gente sabe que Hashirama era um monstro de tão forte e que conseguiu capturar Kurama depois da luta contra Madara. Se em vez de selar na Mito, ele selasse nele próprio, o aumento de poder seria absurdo. Se você pega o Naruto base de exemplo, ele ganhou um upgrade gigantesco com o chakra do Kurama. Se trouxer esse aumento proporcional pro Hashirama, que na base já é milhares de vezes mais poderoso do que o Naruto, fica até difícil de imaginar o nível que o Hashirama atingiria com o tamanho poder do Kurama. Mas antes da gente se aprofundar nessa história, já deixa o seu like e se inscreve aqui na família Nensho. Não deixa pra depois, cara, senão você vai acabar esquecendo, vai fechar o vídeo, não vai deixar o like e não vai estar me ajudando. Então se você é fã de Naruto, deixa o like, se inscreve no canal porque tá vindo muito vídeo bom por aí, beleza? Conto com vocês. Para entender as consequências disso, a gente precisa voltar no tempo lá na época antes da fundação de Konoha, na época dos estados combatentes. O mundo ninja era um verdadeiro caos, com clãs se enfrentando sem nenhuma organização. Os dois clãs mais poderosos eram os Senju e os Uchihas. Eles viviam em conflito constante, eles não tinham trégua, era guerra atrás de guerra. Foi nesse contexto que o Hashirama nasceu. Por isso, ele sempre sonhou em criar uma vila onde crianças de diferentes clãs pudessem viver em paz. Mas nem todo mundo pensava assim. Madara Uchiha, seu melhor amigo e rival, acreditava que apenas o poder e controle absoluto poderia garantir essa paz. E para isso, ele usou o Mangekyo Sharingan para controlar a Kyuubi e tentou usar a raposa para destruir Konoha. Mas no fim, como a gente sabe, o Madara fracassou na sua missão. O Hashirama venceu a luta e capturou a Kyuubi. Na história original, ele apenas manteve a besta sob controle em Konoha e selou em Mito Uzumaki, a sua esposa. Mas e se naquele momento ele tivesse selado a Kyuubi dentro de si? Agora a primeira coisa que a gente precisa pensar é no impacto que o chakra da Kyuubi causaria dentro do corpo do Hashirama. A gente sabe que os Jinchuriks absorvem as características das suas bijus. O Naruto, por exemplo, tem uma regeneração absurda e resistência incrível por causa do chakra da Kurama. Agora imagina isso num cara que já tinha uma regeneração absurda naturalmente. As células do Hashirama já possuem uma enorme energia vital. As células do Hashirama e Naruto valem muito mais do que ouro por causa do seu poder regenerativo e do aumento da energia vital que ela proporciona a quem as usa. Como aconteceu com Danzou. Um ninja básico mal consegue manter um Sharingan, mas por causa das células do Hashirama, Danzou suportava 10 Sharingans e ele conseguiu usar o Koto Amatsukami do Shisui 2 vezes no mesmo dia. E a fraqueza do Koto que a gente sabe é que leva 10 anos para recarregar, isso em um usuário que não seja o Shisui. Se Hashirama tivesse a Kyuubi, seu poder de cura ampliaria em muitas vezes, e a compatibilidade do Hashirama com a Kyuubi é muito melhor do que a do próprio Naruto. Aí você me pergunta de onde eu tirei isso. É só olhar quando o Naruto entra no MK1 pela primeira vez, o Mokuton do Yamato reage automaticamente e o Mokuton aumenta de tamanho. Isso significa que o chakra do Kurama amplia o Mokuton só em coexistir com ele. Então o Mokuton do Hashirama teria um aumento de poder exponencial. Imagina toda essa escala aí da imagem aumentada em centenas de vezes. Agora vamos além, e se o Hashirama conseguisse se sincronizar com o Kurama totalmente como Naruto fez mais tarde? E isso seria totalmente possível, até porque a personalidade do Hashirama é muito semelhante com a do Naruto. Os dois são meio bobões e simpáticos. O coração do Hashirama é tão puro quanto o do Naruto. Ele estava pronto para dar sua vida pela paz do mundo. Uma hora ou outra, Kurama iria reconhecer o Hashirama e se tornar seu amigo, da mesma forma que aconteceu com Naruto. Sem falar que Kurama mostrou ter máximo respeito ao Hashirama, o que iria facilitar ainda mais as coisas. Hashirama poderia usar o modo Biju, criando uma versão gigantesca do avatar do Kurama. Apenas com seu próprio chakra no modo sábio, ele conseguiu criar um humanoide de madeira grande o suficiente para segurar o Kurama na palma da mão.
Imagina com o chakra da Kyuubi para ampliar essa capacidade. Ele iria combinar o chakra do Kurama com o modo sábio, e cara, com o Hashirama isso criaria um poder jamais visto antes. A gente poderia ver coisas como o modo Kurama de Mokuton, ou então um clone de madeira do Kurama. Imagina que absurdo isso seria. Mas aí entra um problema. O chakra da Kyuubi não é só poder, ele também afeta a mente do seu Jinchuriki. Os moradores da vila sentem medo dos Jinchuriks. O pensamento deles é que a Biju pode sair do controle a qualquer momento. Naruto sofreu muito com isso quando era criança. O desprezo das pessoas fez ele sentir raiva, descontrole, e com isso o Kurama aproveitava para tentar tomar posse do seu corpo sempre que tinha chance. Será que isso aconteceria com Hashirama? Hashirama era um cara calmo e bondoso, ele deveria resistir melhor do que o Naruto. Aquele treinamento do Naruto na Cachoeira da Verdade para vencer o seu próprio ódio com Hashirama talvez sequer acontecesse. Hashirama já tem um coração bom e puro por natureza. E como ele por si só já tinha poder para dominar a Kyuubi, talvez os moradores da vila não sentissem medo da Kyuubi sair do controle. Quando você tem um fucking Hashirama que domina as 8 bijus sozinho, como é que você vai sentir medo que o Kurama saia do controle? Tem um Hashirama lá pra te defender, cara. O cara que não pede poder a Biju que pede poder a ele. Mas existe pelo menos 1% de chance da Kyuubi influenciar o Hashirama antes de formar um vínculo total com ele. A Kyuubi era dita ser a personificação do ódio, então é um risco a correr. Se Hashirama tivesse se tornado o Jinchuriki da Kyuubi, o mundo ninja mudaria completamente. As outras vilas ficariam com medo de Konoha, porque agora o Hokage teria um poder absurdo além da imaginação. Talvez a vila nunca tivesse precisado de um segundo Hokage, porque Hashirama poderia governar por muito mais tempo. Ele teria o poder regenerativo da Kyuubi, que poderia prolongar sua vida por muitos e muitos anos. Os Uchihas poderiam ter ficado ainda mais ressentidos, já que um Senju teria mais poder do que nunca. Estamos falando do ninja que sozinho solou o Uchiha mais poderoso de todos os tempos, junto da Biju mais poderosa de todas. E como isso afetaria as próximas gerações? Se Hashirama governasse por muito mais tempo, Tobirama nunca teria precisado se tornar o segundo Hokage. Isso significa que o clã Uchiha poderia não ter sido tão reprimido como foi. Hashirama sempre optou por dar mais espaço e mais entendimento aos Uchihas, diferente do Tobirama que era mais ríspido com eles. Konoha poderia ter se tornado mais autoritária com um líder muito mais poderoso do que as outras 4 nações. Isso causaria um temor gigantesco nas outras nações. Isso evitaria a Primeira Guerra Mundial Ninja. Afinal, quem é que ia enfrentar o Hashirama? Sem a Primeira Guerra, Tobirama não teria morrido no confronto contra o País do Relâmpago como foi na obra original, quando ele se sacrificou contra os irmãos Ouro e Prata. Hashirama teria ido pessoalmente fechar o acordo com o País do Relâmpago, e os irmãos Ouro e Pratas não seriam nem loucos de tentar atacar o Hashirama com tamanho poder. Os irmãos possuem pequenas parcelas do poder da Kurama. Hashirama subjuga esse poder em sua plenitude. Os irmãos Ouro e Prata nunca atacariam Hashirama, e se atacassem seriam derrotados em um piscar de olhos. Konoha continuaria com seu poder máximo por décadas, deixando a dominação de Konoha por muitos e muitos anos. Depois da morte de Hashirama, décadas depois, talvez o Tobirama nunca se tornasse o segundo Hokage, até porque ele também já seria muito velho quando Hashirama morresse. Então provavelmente o segundo Hokage seria o Hiruzen, e isso aconteceria em um tempo próximo ao que aconteceu a Terceira Guerra Mundial Ninja, mas nessa linha da história nunca aconteceu guerra alguma. E outra coisa que não aconteceria também era o ataque do Orochimaru contra Konoha, pois o próprio Orochimaru disse que o segundo Hokage era o que ele mais admirava. Convenhamos, aqui pra nós, Tobirama e Orochimaru são muito parecidos. Talvez Orochimaru, no lugar de se tornar um renegado, se tornaria aluno do Tobirama e faria experimentos junto com ele. Se Hashirama se tornasse Jinchuriki, ele ficaria muito mais poderoso do que já era, mas isso também traria riscos políticos e psicológicos, e isso mudaria completamente o rumo da história ninja. Hashirama não tinha conhecimento de que ele era a reencarnação de Ashura. Caso Hagoromo aparecesse para ele como foi com Naruto, a maldição acabaria na mesma hora. Hashirama se tornaria a última reencarnação e a vitória contra Madara cessaria a maldição do ódio, correndo pequenas parcelas de chances da Kurama sair do controle antes de fazer amizade com Hashirama, o que na minha opinião não aconteceria.
Hashirama apenas não se tornou Jinchuriki porque não almejava poder, e ter um Jinchuriki como Kage poderia não ser tão bem visto pela população de Konoha naquela época, então pra que ele se arriscaria? E vocês acham que isso seria uma boa escolha ou teria trazido mais problemas do que soluções? Deixa sua opinião nos comentários porque eu vou ler todos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal porque tá vindo muito vídeo bom por aí, parecido com esse, cara. Então você precisa estar inscrito pra não perder. Deixa sua opinião nos comentários, porque vai que eu esqueci algum detalhe, vai que você viu algo que eu não vi nessa análise. Então eu quero ler todos os comentários. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!